13, né? O último parágrafo ali depois da enumeração de afasias. Eu Uhum. incluo aqui mais um esquema de Littin, no qual o autor procura considerar os distúrbios da linguagem escrita decorrentes da afasia ao incluir um centro visual e um centro de escrita. Então, a gente tinha o centro motor e o centro Auditivo, né? auditivo. Isso. Agora vai ser incluído O o visual visual e o de e o de escrita. escrita. Mas o motor não é o de escrita, não, né? Ó, O aqui, motor é de Motor era língua, né? da língua, Articulação. isso, da fala. Uhum. aqui a tradução parece estar mais simples, vou ler esse comecinho. Acrescento aqui ainda um outro esquema de listing, no qual o autor, por meio da suposição de um centro visual e de um centro de escrita, bem como pela ligação entre esses dois centros, procura fazer jus ao distúrbio da linguagem escrita pertencentes à afasia, figura 4. Uhum. É Aqui diferente, mas tem. me pareceu menos embolado. Eu, pelo menos, Sim. consegui entender essa relação. Eu incluo aqui, então, mais um esquema de listing no qual o autor procura considerar os distúrbios da linguagem escrita decorrentes da afasia ao incluir um centro visual e um centro de escrita, assim como suas conexões. No entanto, somente Wernicke concluiu completamente essa tarefa a partir do exemplo dado por Littin em um trabalho posterior. E aí tem a figura, né, aqui, que complementa aquela casinha que a gente tinha visto, Uhum, com um E maiúsculo do lado esquerdo e um O maiúsculo do lado direito superior. uhum. É, pois é. Imagem projetada aí, pelo total. Imagens, tipo, na tela, não é mesmo? Comandante Ó, Hamilton põe na tela. o O maiúsculo indica o centro visual, o E maiúsculo, o centro da escrita. Na página 443, Littin apresenta outro esquema que mostra E maiúsculo em ligação direta com A, que não tá nessa, isso, que não tá nessa imagem, né? Mas existe aí uma possibilidade desse E se ligar diretamente com A e com O também, Uhum. em vez de com Ainda M fiz- e O, ou seja, não teria essa ligação entre E e M, teria E, A ou E, O. O que faz mais sentido. Não, não sei se faz tanto sentido, porque na verdade é o de escrita e M motor. Uhum. É, mas o motor, lembra que é o motor da fala? Uhum. Não, né? Não, É todos outra os periferia, né, no caso. uhum. Quando se sabe que Eu Littin, não sei se o termo é correto, mas outro complexo neuronal, o sistema neuronal, no sentido de um conjunto de neurônios segmentados que atuariam mais em uma coisa ou em outra. Eu se a acho que gente aqui for está fazendo pensar essa suposição, mas a isso, gente sabe que hoje em dia, acho que você ia falar a mesma coisa, né? A gente é, sabe que hoje não funciona dessa forma. Que no se a fim das gente contas, for, todos esses complexos que envolvem tanto fala, leitura, escuta, eles acabam envolvendo em algum momento todos inter, complexos. interrelacionando isso. Isso. Mas Mas aqui existe, nesse momento. é Uhum. porque nessa teoria existe um local específico, né, do cérebro para os neurônios X vão ser específicos do motor, no caso da fala, né, da língua, do aparelho da fala. E em outro local específico, a gente vai ter neurônios voltados para essa parte da periférica, né, do manual da escrita. Então, pensando, né, nesse esquema, faz muito sentido o que você trouxe, sim, Bruno. Uhum. Quando se sabe que Littin
comprovou todas as formas de dissociação da capacidade da fala deduzidas a partir de seu esquema, com casos realmente observados? Um ponto. Que aí eu acho que não tem em alemão. Aqui tem, e em vez de traduzir fala, traduz por linguagem. E o termo que usa é Sprechfähigkeit. Eu vou copiar e colar aqui no chat, só para depois a gente pensar essa relação entre linguagem e fala. Porque, de fato, uma coisa é cessar a fala, outra coisa é cessar a linguagem, que é uma forma de linguagem, né? Sim, sim. Aqui está traduzido como linguagem e tem esse alemão. Eu pus aí, depois a gente verifica. Tá. Então, quando se sabe que Littgen comprovou todas as formas de dissociação da capacidade da fala ou linguagem, deduzidas a partir de seu esquema, como casos realmente observados, mesmo que em pequena quantidade, certamente não se pode considerar injustificado o grande sucesso de sua concepção de afasia. O esquema de Littgen surgiu por vias dedutivas, levou a formas surpreendentes e até então não observadas de dissociação da linguagem. E como posteriormente pôde se confirmar, essas formas construídas por meio de observações, então, isso provavelmente pareceu uma prova absolutamente válida para a legitimação dos seus pressupostos. Vou ver só uma coisa aqui numa nota de rodapé, e aí traduziu posteriormente. Aqui falou a posteriori, mas é só um ponto específico que eu quero verificar. Não é o pós-fácil que eu quero ver as notas. Ah, tá. Peraí. O termo aí é Nachttraglisch. E aí acho que faz referência ao retroativo, né? Não é Nacht. O retroação não é Nachttraglisch. É Nachttraglischkeit, se eu não me engano. Tem um kite no final, mas remonta a isso. Poderia ser vertido por posteriormente, mas essa noção de a posteriori ou só depois é uma noção cara à psicanálise. Então, como o mesmo termo é usado ao longo da obra psicanalítica, julgo interessante fazê-lo remontar a esse texto. Tá? Então, acho que aí tem que ver, o kite eu acho que é algo que depende da posição lexical, né, do termo. Parecido com o latim, mas então é esse conceito de posteriormente, né, no sentido do retroação, do retroativo, que inclusive o Lacan vai trabalhar muito. Eu joguei no Google Tradutor só para a gente ter uma ideia, com o kite no final, retroativamente, e sem o kite no final, é retrospectivamente. Então, retrospectivo falando um pouco mais de trazer da memória, e o retroativo de algo que acontece com atraso. Sem o kite da memória, com o kite com atraso. Digamos assim, né? Em termos leigos. Entendi. Tá. Então é esse sentido do que ocorre, é mais simples, né? No sentido de posteriormente a uma ação, né? Obrigado. Não é uma crítica destacarmos que o esquema de Littgen não pode ser compreendido no sentido literal, como o de Wernicke. Este último pode ser registrado no cérebro, o de Wernicke, no caso. A localização dos centros e das vias ali contidos foi automaticamente verificada. Automaticamente ou anatomicamente? Tá. Não, essa tradução tá bem diferente. Desculpa, não, De boa. anatomicamente. O esquema de Littgen acrescenta novas vias cujo conhecimento anatômico ainda nos falta. Portanto, não se pode especificar, por exemplo, se os centros e vias de Littgen estão separados
da forma como são representados, ou se, na verdade, as vias de condução interna e externa de um centro não são coincidentes por um trecho longo, o que é absolutamente indiferente para a fisiologia da função da linguagem, mas deveria ser muito relevante para a patologia da área da linguagem no córtex. Se a representação de Littin estivesse baseada em novas descobertas anatômicas, então não seria possível manter objeções, e a maioria das observações apresentadas posteriormente estariam resolvidas. Ainda mais grave é o fato de que, na classificação dos distúrbios da linguagem, que realmente ocorrem de acordo com o esquema de Littin, surgem regularmente dificuldades, pois quase sempre encontramos cada uma das funções da linguagem prejudicada em diferentes graus, e não uma delas totalmente anulada enquanto a outra está intacta. Além disso, a facilidade com que se pode atribuir a lesões combinadas os distúrbios da linguagem que não podem ser explicados por uma única interrupção do esquema faz com que as tentativas de explicação possam ser amplamente arbitrárias. Mas enquanto esses são defeitos mais ou menos inerentes a qualquer esquematização, podemos fazer uma exigência especial ao esquema de Littin, que ele, de fato, não parece ser capaz de satisfazer. Ele deveria, por natureza, buscar a completude, a possibilidade de incluir dentro de si cada uma das formas observadas de distúrbios da linguagem. Fala, Bruno. Não, eu me identifico, e é o elemento obsessivo do Freud aí. E da ciência, né? Porque a ciência, Sim. se colocar como ciência, você precisa de completude. Uhum. Precisa abarcar todas as possibilidades, né? Então, se existem diferentes graus, isso precisa estar dentro do esquema que ele elaborou. Se Uhum. existem combinações, isso também precisa estar dentro do esquema, Sim. porque colocando ali da forma simples como está, essas coisas que são verificadas de fato, né, na realidade, acabam ficando sem equivalência, né? Sim. Sem padrão até, né? Acho que é essa a busca do Freud. A minha risada foi porque um pouco, agora sim, retrospectivamente, pegando a coisa da aliança, porque por mais que faça sentido a teoria lacaniana da aliança, ao mesmo tempo ele serve como um tapa-buraco de várias incongruências que se podem ter, né? E aí, quando ele falou de deve almejar a completude, me veio essa questão, que é muito cara para mim, evidentemente. Ainda mais grave é o fato. Não, a gente já tinha passado, né? Ora, Lichten, já conheci um fato. Ora, Lichten já tinha conhecimento de um caso frequente cuja explicação ele não conseguiu derivar de seu esquema. A associação da afasia motora com uma cegueira para os sinais escritos, alexia, a qual é frequente demais para ser explicada pela co-ocorrência. Está escrito co-ocorrência. Co-ocorrência. Co-ocorrência, tá. É a minha Ocorrência mútua pronúncia. conjunta. Em comentário aqui do Concomitante, né? Isso. do alemão, cegueira Ah. de escrita, aqui entra o Height que a gente estava falando, né? Schriftblindheit, né? E esse Height no final. Eu não sei se se mudar de H para K muda. Eu vou mandar também aqui no. Por favor, porque pela sonoridade eu tô errando todas as letras. Tá. Mas eu achei curioso a ideia de cegueira da escrita, se esse Height no final ele faz uma referência a esse processo que atuaria retroativamente ou algo parecido, como o blind. Não sei se o blind significa estritamente cegueira ou não ver, mas acho que tem alguma referência disso já no inglês. Shrift é a escrita. No inglês, com o height no final, ele deu a tradução em inglês de print blindness, ou seja, cegueira de impressão, de imprimir algo exterior, né?
Sem o height, ele deu como text blind, de ser cegueira do texto, ou da leitura, de fato, né? De não Entendi. conseguir ler, né? No caso, não conseguir decifrar os símbolos. E aqui, quando ele fala da cegueira para os sinais escritos, eu acho que ele está trazendo sem o height, na verdade, não? No texto está com o height? Tá com height. A cegueira da escrita tá entre colchetes height. E me veio agora uma coisa, que é o termo alexia, ele remete ao grego. A é negação e lexis é o termo grego famosíssimo na filosofia como modo de dizer as coisas, né? Então me parece que tem a ver com um impedimento, esse A enquanto negação, assim como a afasia, né? Esse A de negação, então é a negação de se expressar, me parece, cegueira de escrita, né? Uma afasia motora com cegueira de escrita. Porque o que seria uma cegueira de escrita? Não conseguir escrever? É o que se está tomando por cegueira de escrita ou não conseguir ler textos, né? Então, não entendi qual das duas modalidades é a alexia, cegueira de escrita. Se é eu não consigo escrever, ou eu Eu não acho que eu não consigo ler, consigo escrever, porque ou eu não é consigo cegueira ler para os coisas sinais, escritas. senão ele colocaria cegueira para os sinais de texto, talvez. Tá. Porque os sinais escritos, como tem o height no final, e aqui o height é print blindness, que é de impressão, é daquilo que foi escrito, então não conseguir entender aquilo que já está no papel. Tá. Daquilo que realmente, tipo, eu não consigo escrever, eu não consigo colocar e imprimir aquilo, Mas apesar de ler. desse ponto de vista, não seria uma afasia motora? Motora, mas lembra que motor é do aparelho da fala. É, E ele não porque a conseguiu conectar escrita. justamente isso. Tá. Deveria ter a conexão, e ele não conseguiu, no esquema dele, conectar isso. Entendi. Tá, acho que entendi. Porque Motor é do aparelho da. no esquema dele, ali na figura 4, ele está colocando o de escrita, que é E, conectado a O. Até poderia ser conectado a O e A, mas ele não conecta, que ele estava citando, né, que na 443, ele apresenta outro esquema que mostra a ligação entre A e O. Então, ele não estava conectando com o M que está aqui nessa figura 4, no caso. Isso. Então, para a Litchen, ele não conseguiu Entendi. necessariamente achar esse ponto de congruência ali, que era o que ele, no esquema, trazia, mas na prática ele não conseguia achar o ponto de congruência, ou o contrário acontecia. Tá. E aqui diz então que essa co-ocorrência da fase motora com cegueira descrita, alexia, é frequente demais para ser resolvida através da co-ocorrência casual de duas rupturas, no sentido de que parece que essa era a justificativa do Lichten, dado a limitação dos esquemas, como se fosse uma ocorrência casual, co-ocorrência casual. Ele fala é muito comum, muito frequente, e não pode ser só uma co-ocorrência casual. De duas rupturas simultâneas, né? Sim. Para esclarecer esse complexo sintomático, Lichten supôs que aqui se tratava de casos de perda total das funções da linguagem, nos quais o distúrbio mais facilmente reversível, ou seja, a surdez verbal, já teria sido superado, de forma que nesse estágio teriam restado apenas os outros transtornos principais, que é a afasia motora e a cegueira para os sinais escritos. No entanto, esse esclarecimento não parece ser acertado, pois Kahler relatou mais tarde um caso de afasia temporária rapidamente desaparecida, no qual o doente assegurou, após sua cura, que não conseguia falar antes, apenas resmungar, e que não podia ler, pois as letras lhe pareciam como que borradas, mas que teria entendido tudo o que lhe fora dito.
Essas e outras experiências provavelmente levaram um dos mais prudentes neurologistas alemães, Eisler, a conceder ao esquema de Littin um valor apenas preponderantemente didático. Eu dei uma olhadinha nas duas notas de rodapé, só a citação de quais são os textos desses dois autores, no caso, né? Uhum. Sim. 2. A visão de que os distúrbios da linguagem observados na prática clínica, na medida que tenham uma base anatômica, advém da interrupção dos centros de linguagem ou da destruição de vias de associação da linguagem, ou seja, a visão de que é correto se diferenciar a afasia central da afasia de condução. Foi aceita expressa ou tacitamente por todos os autores desde Wernicke. Mas, de certo, vale a pena averiguar mais profundamente se essa diferenciação está correta, já que ela está associada a uma concepção, em princípio, tão importante ao papel dos centros no córtex cerebral e da localização das funções psíquicas, como explicado acima, segundo Wernicke. Interessante, né? Um elemento, eu não sei, eu não estudei ainda, não sei quando farei isso, mas antes do Freud, não, talvez seja um mito também. Mas eu tenho uma visão assim que não era consolidado o termo psíquico antes do Freud, né? E aí, inclusive, se o termo era usado por quem era usado, e aquele usa funções psíquicas, tal como discutido com Wernicke. Não sei se se é daí que o Freud vai pegar, ou eles reproduzem um pouco uma discussão do que é psíquico, não nos termos do Freud, claro, isso é muito específico, mas a própria ocorrência do termo psíquico e não apenas neurológico, cerebral. Isso me intriga, né? Mas aqui no texto, a julgar pela tradução, ele fala em funções psíquicas e aponta isso para o texto do Wernicke, que acho que isso é uma referência interessante, que depois eu vou dar uma olhada, né? Da onde vem essa... não, da onde vem é meio estranho, mas, enfim, as fontes ao qual Freud se baseou sobre alguma leitura do psíquico, esse termo psíquico, né? E não estritamente cerebral. Entendi. Até porque isso Tem vai uma ser coisa, central no projeto de 1895, que todo ele é a diferença entre o cerebral e o psíquico. Isso. tem uma coisa também que é o fato do Freud, em muitos dos textos, trazer alma também como termo para cunhar e falar a respeito da psique ou do que é psíquico. Quando a gente vai buscar um pouco da etimologia da palavra psíquico, ele vai trazer que é referente à mente ou que é mental e aquilo que se refere à alma. Então, talvez ele tenha tentado, porque ele estava tentando dar nomes diferentes às coisas que já existiam. A gente viu vários casos ao longo de vários textos dele, muitos que não funcionaram, inclusive. Mas que ele está tentando dar outros nomes. Então, talvez ele, ao invés de usar mental, que era algo que era trazido, ele também foi buscar raízes etimológicas do que era alma. Talvez se falasse de doença da alma antes, né? Que era muito mais comum de se falar de doença da alma. Sim. Ou de coisas ligadas a questões espiritistas, espiritualistas, espiritualidade. Trazia-se essa conotação de que tá tomado por algum espírito, né? Alguma coisa demoníaca. Tinha essa conotação também, né? Sim. Então, talvez na tentativa de fazer a torção de um nome que pudesse dar visibilidade para ele, ele trouxe o psíquico como um termo. Né? Mas não sei se tem algum tipo de texto de transição, sabe? Alguma coisa assim que vai falar, vamos tratar aqui a partir de agora como psíquico. Não sei se tem isso. Tem alguns, mas não um definitivo.
O próprio texto que a gente vai ler na quinta, tratamento anímico, ele vai falar, inclusive, alma, ele diferencia alma e psique, e é muito curioso, porque ele poderia fundar uma cell análise, ou seja, uma análise da alma. Mas ele vai, inclusive, apontar, mas ele vai deslocar a ideia de alma para a ideia de psíquico, né? E a referência ao próprio mito de psique, o mito grego, né? Mas nesse texto, que é o tratamento anímico da alma, é justamente um texto onde ele vai fazer esse deslocamento entre um e outro, entre a ideia de alma e a ideia de psique, de anímico e psíquico, né? Mas acho que Talvez você faz possa ter muito um sentido com a mitologia também, porque o mito ele vai trazer além da psique Eros, né? Uhum. E daí faz todo sentido, porque ele está falando sobre erotismo infantil, tudo que ele está pensando de início. Sim. Especificamente naquele texto, não, mas de fundo, sim, claro. Sim. Mas acho que vem daí essa referência para o Freud, o homem Freud, né? Provavelmente. Eros e O psique. cara era doido por imagem de coisas mitológicas, muito provavelmente. Eu quero achar o Freud. Fugindo, mas é bem curto. Eu quero achar se vocês acharem, me mandem, por favor, um texto onde o Freud fala, se referindo à psicanálise que ele funda, ele chama de A Minha Mitologia. Eu estou querendo muito achar esse trecho. Interessante, né? De um sentido positivo da mitologia, né? Mas, enfim, fecho parênteses. Abre margem para várias coisas, a minha mitologia, né? Mas, enfim, voltar pro texto antes que a Vanessa puxando nossas orelhas ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu vou fazer uma observação também. Quando ele faz essa escolha, eu acho, de usar psique ao invés de alma, também é um pouco daquilo que a gente viu no Cinco Lições, por exemplo, de não parecer mais um charlatão falando sobre alguma coisa que está muito místico, que é muito místico, né? Porque já tinha um monte de gente falando de misticismo. Por que que ele vai usar a alma que está ali nesse campo mais místico, do que usar um outro termo baseado em uma outra coisa, mesmo que seja na mitologia, né? E aí eu estou fazendo a comparação dos Cinco Lições porque ele escolheu falar de outras coisas antes de falar de sonho, né? Porque se ele falasse primeiro sobre interpretar os sonhos, ele sabia que ia ser visto ali como um charlatão, enfim. E aí ele fez toda uma explicação anterior para depois falar, tá vendo isso aqui tudo que eu expliquei para vocês? A gente faz isso aqui com sonho. Então, ele fez escolhas também para tentar chegar nas pessoas com mais facilidade, eu acho. Ele estava tentando cientificar algo que ele tinha na cabeça dele, né? De observação, até mesmo pelas práticas da hipnose e tudo. Ele estava tentando cientificar a coisa. Então, trazer termos que dão uma conotação não científica acabam indo Se afastar do por uma religioso. tangente. Até também pelo papel dele como judeu, mas não religioso. Isso tem uma coisa muito importante. Inclusive, o Jung vai ter um papel importante, inclusive, disso, né? Que era o único não judeu no início da psicanálise, e aí tinha uma questão do afastamento do religioso, que foi uma constante no Freud. Quem tem clareza da suposta diferença entre um centro de linguagem e uma simples via de ligação, composta por um feixe de fibras brancas, deve esperar que a destruição de um centro cause um distúrbio muito mais grave da função do que a interrupção de uma condução. Posso ler esse parágrafo? Porque acho que tem uma mudança nessa versão, porque acho que tem uma diferença talvez significativa, não sei. Aqueles que assumem como verdadeira a suposta diferença entre o centro de linguagem e uma mera via de ligação, composta por um feixe de substância branca, deverá esperar necessariamente
que a destruição de um centro ocasione o surgimento de um distúrbio de função muito mais grave do que qualquer distúrbio ocasionado pela ruptura de uma via de condução. Tá. O que muda aí é fibras para substância. Isso, e o termo substância branca, ele tem um sentido na neurologia na época, não tinha? Sim, mas Do que fibras fibra? também. Fibras, a substância branca e cinzenta em termos de fibras, eu desconheço, por isso eu perguntei. Não, tudo bem. É porque a substância branca é porque hoje. Ela é filamentosa, né? E daí, Isso, quando exato. você vê ela toda aglomerada, você vê como uma substância quase que Única. gelatinosa, única. Isso. E daí, quando você abre e espalha ela, que você vê os filamentos. Hum, Então, pode ser fibras, considerando os eu não filamentos sabia. espalhados. Eu não sabia mesmo. É porque é como se fosse uma grande trama, né? Só que se você vê de fora, você vê uma coisa meio que única ali, aquosa. Uhum. Mas se você for Então olhar no faz sentido. microscópio, são como se fossem várias linhas. Entendi. Essa expectativa parece ser confirmada pela representação de Wernicke. A afasia de condução de Wernicke pela interrupção da via AB na figura 1 caracteriza-se apenas pela troca de palavras ao falar, com a conservação da capacidade de dispor do vocabulário e da compreensão das palavras, de forma que ela, portanto, indica um quadro bem mais leve do que a afasia motora e sensorial causada pela destruição dos centros de linguagem A e B. Foi? Tá? Uhum. Mas a afasia de condução de Wernicke é um caso especial, pois o distúrbio da função associado a ela não pode ser deduzido a partir do esquema de Wernicke. Ele informa que, com a interrupção da via AB, surge a parafasia. No entanto, se nos perguntarmos qual... O que seria parafasia? É isso que eles... Peraí, deixa eu achar aqui. Que aí eu falo no... Eu acho que você, na nossa primeira leitura, você até trouxe, tipo, nossa, é verdade, a parafasia, mas eu não lembro exatamente qual que foi a conexão. Eu não tô... por isso que eu voltei aqui no texto, porque eu acho que está no próprio texto o que ele chama de parafasia. Algo próximo ao lapso, no sentido de trocar palavras, sílabas. Então, trocar palavras é o que está escrito, é o que o Wernicke diz que é a afasia de condução, né? Então, a afasia de condução de Wernicke pela interrupção da via B caracteriza-se apenas pela troca de palavras ao falar. Então, sei lá, troca colher por colar, né? Assim, que são parecidos. Mas aí ele faz uma diferenciação. De forma que ela, portanto, indica um quadro bem mais leve do que a afasia motora e sensorial. Tá. Mas a afasia de condução de Wernicke é um caso especial, pois o distúrbio da função associada a ela não pode ser deduzido a partir do esquema de Wernicke. Ele informa que, com a interrupção da via B, surge a parafasia. Ó, na página... Deixa eu ver aqui, peraí. Página 5, 6 do PDF, ele vai trazer nos estudos sobre a histeria, está falando, assim como Scherler, ao lermos esse livro, muitas aproximações podem ser feitas com a ótica dos estritos posteriores de Freud, em particular seus estudos sobre a histeria. A assimbolia do afásico corresponde à formação sintomática histérica, e a parafasia correspondem os lapsos, os atos falhos e os xistes. Isso mesmo. No texto que a gente está lendo, onde tem a figura 2, pelo menos nessa edição, logo embaixo,
Ele vai explicar a parafasia, que é a preservação da compreensão e articulação das palavras, mas a troca e insegurança no seu emprego. Isso. Então, lapso, né, essa coisa do Era isso que eu trocar. estava. Isso. Não, eu fui digitar aqui parafasia, é que aqui está na página 22 do PDF, mas é embaixo da figura 2, no parágrafo. A destruição dessa via de associação provoca um distúrbio de linguagem, mais especificamente a parafasia. E aí dá essa explicação. Sim. Então, a parafasia é exatamente o que você estava trazendo, né? Sim, Realmente. faz sentido. No nosso PDF está ali na página 11. No Tá. finalzinho da página 11 tem a mesma explicação. Uhum. Bem acima da figura 1. Sim. No entanto, se nos perguntarmos qual deveria ser a consequência esperada dessa interrupção, a resposta será a seguinte: na via AB, aprendeu-se a falar, o que consiste na reprodução sonora de uma palavra ouvida. A função dessa via é a repetição de palavras. A consequência de sua interrupção deveria ser a impossibilidade da repetição com a conservação da fala espontânea e a conservação da compreensão da palavra. No entanto, admitamos que esse tipo de dissociação da faculdade da linguagem nunca foi observado e não há probabilidade de que seja algum dia. Ou seja, da pessoa ter aprendido a falar, escuta, mas não consegue repetir. É isso, né? Apesar dela conseguir falar espontaneamente, não consegue repetir o que escuta. Exato. Então, isso nunca foi, se isso fosse efetivo, isso deveria acontecer, mas na visão do Freud, né, isso não tem nenhum histórico disso. A capacidade de repetir nunca é perdida se a fala e a compreensão estão conservadas. Ela só falta, se não se pode falar de forma alguma, ou 2, se a audição verbal estiver prejudicada. Então, se você escuta corretamente, e fala corretamente, você consegue repetir aquilo que você escuta. Só não repete se você não tiver nenhuma forma de falar ou se você tiver alguma dificuldade de ouvir. Eu tenho conhecimento de apenas um único caso em que a fala espontânea não é acompanhada também da capacidade de repetir, pois existem afásicos motores que eventualmente dizem uma imprecação ou uma palavra complicada que não se encontra normalmente entre os seus restos de linguagem. E aí tem o nome de um autor, Rubens Jackson. HJ. Isso. Se pedirmos a esses doentes que repitam o que acabaram de pronunciar espontaneamente, eles não conseguem. Aqui, no entanto, trata-se de um caso muito diferente. Os doentes também não conseguem repetir espontaneamente esse enriquecimento único de seu vocabulário, a partir do fato indubitável de que não há uma supressão isolada da capacidade de repetição, de que sempre se consegue repetir, quando a compreensão da palavra está intacta, se a fala espontânea é possível. Vamos chegar a uma importante conclusão posteriormente, a saber, que a via na qual se fala é idêntica àquela onde se repete. Assim, podemos dizer que a afasia de condução de Wernicke não existe, pois não se pode encontrar uma forma de distúrbio da linguagem com suas características. Wernicke localizou esse distúrbio da linguagem na região da ínsula. Portanto, o adoecimento da ínsula deve gerar uma outra forma de distúrbio da linguagem. Aqui introduziu a palavra, situou equivocadamente esse distúrbio. Aí está colocando, tem alguma coisa que remeta a um equívoco, erro ou não? Localizou esse distúrbio na linguagem na região da ínsula. Não tem nada. Aqui está, Wernicke situou equivocadamente esse distúrbio de linguagem na região da ínsula.
Eu acho que foi a introdução do tradutor da transcrição ali, porque ele quis retomar que esse era uma localização errada, mas não tem aqui. Pode ser. Ele já vem falando que tá errado, que não tá, Isso. não tá certo isso aí. De fato, na exemplar apresentação da afasia citada por Bastian, encontrei a afirmação certamente relevante de que o adoecimento da ínsula causa uma típica afasia motora. A questão da afasia relacionada à ínsula, que seria de grande importância para todos os nossos argumentos, infelizmente não foi esclarecida pelas experiências até hoje. Meiner, de Boyer e o próprio Wernicke, entre outros, insistem em que a ínsula pertence à área da linguagem, enquanto os discípulos de Charcot, Bernard, não querem saber desse tipo de correlação da ínsula. A compilação realizada em 1887 por Naunyn não apresentou nada decisivo para essa questão. Mesmo que pareça muito provável que o adoecimento da ínsula não cause um distúrbio da linguagem apenas pela contiguidade anatômica, não se pode de modo algum indicar se esse distúrbio da linguagem tem uma forma definida e qual seria essa forma. Aqui é a primeira nota de rodapé que tem alguma descrição extra. Charlton Bastian tende a explicar a co-ocorrência descrita pela primeira vez por Grasset de afasia com hemianestesia pela vizinhança, na qual as comissuras que passam através da ínsula entre a área de Broca e a de Wernicke se encontram com o terço posterior sensível do ângulo posterior da cápsula interna. Fazendo só menção em onde que poderia ter ocorrido esse tipo de afasia que ele está mencionando ali no texto, né? Mas na parte neurológica mesmo. Tentando localizar, né? Se não está na ínsula, então está nessa região aqui, XYZ, né? Ele vai tentar, através dos estudos posteriores, ali nesse texto que está na nota, localizar de fato, mas que também não chegou a um consenso. Nós reservamos para uma argumentação posterior o significado de que pode ser atribuído ao sintoma da parafasia, troca de palavras, e o que levou Wernicke a considerar esse sintoma como característico de uma interrupção entre A e B. Neste ponto, eu gostaria apenas de mencionar que a parafasia observada em doentes não difere em nada da troca e mutilação de palavras que uma pessoa saudável pode cometer quando está cansada ou com a atenção dividida, sob a influência de afetos perturbadores, os quais, por exemplo, frequentemente nos tornam penoso acompanhar uma conferência. Então, ele já traz aí que não é uma coisa anatômica, né? Eu adorei essa provocação que ele acabou de fazer. Aqui fica mais evidente na tradução, do qual, por exemplo, nossos palestrantes tornam nossa escuta tão frequentemente algo penoso. É muito bom. Sabe essa conversa de medicina? Sabe? É isso. Eu achei muito bom. Aqui fica mais realçado, né? Mas aí falou conferência também, né? As conferências acadêmicas, enfim, etc. E aqui já está essa diferença de grau, né? Do normal e do patológico, que é uma constante no Freud. Sim. Tudo leva a considerarmos a parafasia em uma concepção mais ampla, um sintoma puramente funcional, um indício de desempenho menos exato do aparelho de associação de linguagem. Isso não exclui
que ela possa surgir de forma requintada como sintoma focal orgânico. Somente um autor, Allen Starr, foi capaz de investigar e merece crédito em relação aos fundamentos anatômicos da parafasia. Ele chegou à conclusão de que a parafasia pode ser causada por lesões em regiões muito diferentes. Mesmo para ele, foi impossível encontrar uma diferença patológica constante entre os casos de afasia sensorial com e sem parafasia. Seria possível objetar que a crítica à afasia de condução de Wernicke, que fiz acima, é injustificada por não ter previsto uma opção. A impossibilidade da repetição não precisaria aparecer nesse modelo, porque a palavra ouvida, que não pode ser transferida diretamente para o centro motor B, seria repetida pelo atalho da compreensão. A via de conexão ABM, na figura 3, surgiria no lugar da via AM, na qual a repetição costuma ocorrer. Se esse atalho realmente for viável, Só a um afasia de... comentário. Aqui tem uma palavrinha, a via rompida AM, né? Que eu acho Sim. que dá coerência a essa argumentação que o Freud está fazendo, né? O que ele está dizendo é que se essa via foi rompida, Uhum. existe um atalho possível na figura, que é fazer o contato através do ponto B, né? Essa é a figura 3? Sim, essa é a figura 3. Tá. 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 Se for rompida a via que vem de A, seria possível fazer ainda pela compreensão que é o centro B. Se a via AM, que é essa do teto da casinha, foi rompida, o que chegou no A chegaria ao M depois de passar pelo B, por exemplo. Né? Sim. Entendi. Se o atalho realmente for viável, a afasia de condução deveria ser caracterizada como um estado no qual a compreensão da linguagem e a fala espontânea são conservadas. A repetição de palavras compreensível também é conservada, mas a repetição de palavras não compreendidas, por exemplo, de uma língua estrangeira, é suprimida. Esse complexo sintomático também ainda não foi observado, mas tão pouco procurado. Seria possível que ele se concretizasse eventualmente. Então, o que ele está dizendo é que se a pessoa aprendeu a falar uma língua, né, sua língua materna, e em determinado momento essa conexão entre A e M foi rompido, ela consegue continuar repetindo as palavras, porque ela em algum momento aprendeu e já usou essa via aqui, ela consegue repetir fazendo a conexão lá com o M. Mas se esse caminho fosse possível, seria impossível a pessoa repetir uma palavra que ela não compreende como numa outra língua, né? Sim. Porque aí seria uma outra via. Isso. Porque aí ela deveria fazer... Outro percurso, outra via que eu quis é uma localização distinta. Sim. Diferente. Uhum. Esse complexo sintomático também ainda não foi observado, mas tão pouco procurado. Seria possível que ele se concretizasse eventualmente. Ao reconhecermos o caráter permissivo dessa saída, chegamos, porém, a uma segunda expectativa, que deveria ser associada à mais estrita separação dos centros de linguagem e suas vias de associação. A destruição de um centro provoca naturalmente uma perda insubstituível da função. Mas, se apenas uma via de condução for interrompida, deveria ser possível de estimular o centro intacto por atalhos,
talvez de vias de condução conservadas, e suas imagens minêmicas, apesar disso, ainda poderiam servir à função. E aí, acho que na nossa outra leitura eu fiz um adendo disso, que o que ele está pensando aqui é hoje o que foi construído de. Ai, me fugiu o nome, Tatá. Neuroplasticidade, né? Tipo, quando a pessoa tem uma lesão cerebral num lugar, né? Ela tem uma lesão cerebral num lugar. Aquela função que teoricamente estaria localizada ali, se ela for continuar sendo estimulada, outros neurônios vão fazer essa conexão e existe a capacidade da pessoa voltar a ter aquela função, seja ela de andar, de falar, enfim, né? Mas isso precisa ser estimulado, porque o neurônio ele reaprende, né? Aprende um caminho novo, faz outras conexões para que essa informação chegue e seja lida, né, dentro do sistema cerebral. Existem até Então, é uma alguns coisa que, estudos da teoricamente, ele tinha pensado já, né? ele já tinha pensado e hoje em dia já tem estudos que comprovam que em até 2 anos, se você fizer essa estimulação, a chance de recuperação é grande ainda, mas caso seja feito depois essa estimulação, é muito provável que não se retome. Então, existe até, tipo, hoje existem estudos até fazendo esse mapeamento de quando são, qual é o melhor período para que isso aconteça e tudo mais. Então, algo que ele pensou que, além de ser comprovado hoje, ainda tem estudos bem específicos de como fazer, né, na neurologia. Até porque esses neurônios que tiveram ali suas bainhas de mielina, né? Bainhas de mielina. Enfim, tiveram sua lesão, ele vai continuar procurando outras conexões. A gente até tinha visto um vídeo no Instagram, né, do neurônio tentando fazer Deixa eu ver se eu conexão. consigo achar Eu ele aqui. vi Você esse Sabe viu? qual, né? Então, ele vai continuar. Então, por isso que depois de um período, ele já se especializou em uma outra atividade que ele foi solicitado. Se ele está ali em funcionamento, ele vai buscar outras conexões para ele se especializar naquilo e se dedicar àquilo ali. Ele não vai ficar à mercê, né? Tipo, de boa aqui esperando a minha função voltar. Olha, eu fazendo uma conexão totalmente aleatória. Mas ele está Eu sempre adorei ali. Gostou? a Ele não metaforização que você fez do neurônio. Ele não vai ficar, não é uma célula, é uma célula extremamente ativa, né? Então, por isso precisa ser estimulado em determinado tempo. Então, ela vai achar outra função. É isso, outra especialização. É. Ao reconhecermos esse, não, já passei. Procuramos por um caso no qual uma tal especificidade da compensação. Se buscarmos um caso em que tal diversidade da compensação de distúrbios da linguagem se revele, obtemos, em princípio, um exemplo cuja discussão tem enorme relevância para toda a concepção da afasia. Existem casos de perda da compreensão da palavra, surdez verbal, sem prejuízo da fala espontânea. Eles são raros, mas ocorrem. E podemos afirmar que a teoria da afasia teria tido outro desenvolvimento se os primeiros exemplos de Wernicke da afasia sensorial tivessem sido desse tipo. Mas não foi o que ocorreu. Os casos de Wernicke de afasia sensorial, assim como a maioria dos casos observados mais tarde, mostraram também um prejuízo da expressão verbal, que vamos designar provisoriamente acompanhando o descobridor da afasia sensorial como parafasia. Esse distúrbio da linguagem, naturalmente, não poderia ser explicado a partir do esquema de Wernicke, pois, segundo esse esquema, as imagens motoras da linguagem estão intactas. As vias que vão dos conceitos até elas igualmente intactas. Portanto, quando se fala
não há motivo que justifique não falar corretamente. Sendo assim, Wernicke teve de se apoiar para esclarecer a parafasia no caso de afasia puramente sensorial, em um fator funcional, não visível a partir do esquema. Ele lembrou que a via AB é aquela na qual a fala foi aprendida. Depois fala-se diretamente a partir dos conceitos, mas a via AB ainda conserva uma certa relevância para a linguagem. Ela é inervada sempre que há fala espontânea, realizando assim uma concepção constante, uma correção, desculpa, uma correção constante dos processos das representações motoras. A interrupção dessa inervação paralela de A a B causaria parafasia. Aqui ele está citando na nota de rodapé que essa via Azinho, Bzinho, na verdade, na figura 3 é a via Azão M, né? Então, de auditivo, motor, não necessariamente da entrada, mas de como ela é correlacionada após a entrada ou saída, né? Enfim, Uhum. A ideia de Wernicke acerca desse complicado ponto não são claras, e parece-me tão pouco consequentes, pois, em um trecho um pouco mais à frente, página 23, ele diz que a simples existência da via AB sem inervação intencionada da mesma já bastaria para assegurar a escolha da representação motora correta. Como pode ser possível que a simples existência dessa via, mesmo que ela não seja inervada, seja capaz de manifestar esse poderoso efeito sobre o processo motor? Ou, se ela recebe uma inervação colateral no momento da fala, como essa inervação pode se externar? O centro B envia o impulso para a articulação somente se a excitação tiver vindo do centro A. Ou ele, na verdade, começa a falar precocemente, comete erros, os quais corrige por intermediação da excitação do centro dos sons verbais. A explicação de Wernicke não me permite ter uma ideia clara e sem objeções a respeito de todas essas questões. Littin certamente percebeu essa falha da tentativa de esclarecimento de Wernicke, pois concebe a condição para se evitar a parafasia de forma muito mais precisa. Para ele, não basta que as imagens dos sons verbais estejam intactas. Elas também precisam estar ligadas às imagens motoras da linguagem pela via AB. Um passo à frente teria levado Littin a supor que a fala só ocorre através das imagens acústicas e da via AM, pois teria levado Littin a supor pois a influência de A através da via AM é claramente inútil, se ela só for possível depois que já tivermos falado a partir de M. Portanto, não se fala antes que a excitação tenha chegado a M. Assim, todas as dificuldades se solucionam de forma satisfatória se abandonarmos essa hipótese supérflua de que para falarmos seria necessário mais uma excitação específica de M a partir do conceito. Seja como for, nós queremos retomar o fato de que na afasia sensorial, destruição de a fala espontânea se torna parafásica. Segundo Wernicke e Littin, porque as imagens acústicas em A que realizam a correção estão destruídas. Assim, é de esperar que haja uma diferença clínica se essas imagens acústicas tão importantes não estiverem destruídas e apenas a via que a conecta a M estiver interrompida. Nós veríamos obrigatoriamente em uma diferença como essa uma prova de que o centro e as vias de condução de fato têm relevância diversa, de que as representações estão contidas apenas no primeiro e não nas últimas. As imagens acústicas conservadas expressariam sua influência sobre a fala por atalhos através dos centros de conceito, como explicamos acima com relação à viabilização da repetição.
Agora, na afasia de condução de Wernicke, que retomamos aqui, existe o caso em que o centro está conservado, mas a via de condução está interrompida. No entanto, revela-se que esse atalho não é tomado. A interrupção de AN tem-se a mesma consequência que a destruição do próprio A, ou seja, a parafasia na fala espontânea. A própria afasia de condução de Wernicke, no entanto, mostra-se aqui mais uma vez insustentável, pois se partirmos do pressuposto de que a interrupção da via AB ou AM não pode ser compensada por um atalho da inervação, ela deveria causar a incapacidade de repetição, e se aceitarmos esse atalho, ela não poderia gerar nem mesmo a parafasia. A observação Faz das outras... sentido. Faz sentido Sim, esse raciocínio. sim. Ele está repetindo, né, na verdade, o que ele já disse lá atrás. Sim. A observação das outras afasias de condução apresentadas por Littin, assim como dos distúrbios dos centros de leitura e escrita, também leva à seguinte conclusão: a destruição de um desses chamados centros caracteriza-se simplesmente pela interrupção concomitante de várias vias. Cada uma dessas hipóteses pode ser substituída pela hipótese da lesão de várias vias de condução, sem que seja afetada a consideração da hipótese da localização específica das funções psíquicas nos centros. Como sei que estou bastante isolado em minha proposição de que a dignidade psíquica especial atribuída aos centros da linguagem deveria se trair também por alguma coisa na prática clínica dos distúrbios da linguagem, faço questão de citar de Watteville. Watteville, né? E também apresentou uma argumentação bem semelhante, em um artigo curto, mas rico em conteúdo. Nós imaginamos, diz esse autor, que esses centros são armazéns nos quais os mais diversos tipos de imagens mnêmicas, motoras e sensoriais são armazenados. Por outro lado, não podemos procurar o substrato fisiológico da atividade psíquica na função dessa ou daquela parte do cérebro, mas compreendê-lo como resultante de processos que abarcam o cérebro em toda a sua extensão. A partir desses dois pressupostos, pode-se concluir que as lesões cuja sintomatologia não nos permite reconhecer nenhuma diferença relevante entre elas, devem se comportar de forma bastante diversa em relação à sua relevância psíquica. Tomemos dois casos de afasia motora, dos quais foi causado pela destruição do próprio centro de Broca e o outro pela interrupção do feixe centrífugo que parte do centro. No primeiro caso, o doente não dispõe mais das imagens motoras da palavra. No segundo caso, dispõe. Ora, mesmo tendo se discutido tantas vezes a influência da afasia sobre a inteligência, chegou-se, apesar de observações acuradas de ambos os lados, a resultados tão opostos. Será que a solução dessa aparente contradição não estaria no estado atual a que nos referimos? Assim, nos parece justo supor que, no caso de uma lesão central da linguagem, o doente deve ter sofrido também um prejuízo intelectual, o que não precisa ocorrer necessariamente no caso de uma lesão das vias de condução. Só um Não creio. comentário Fala. que eu não quis interromper aqui quando fala em atividade psíquica, lá para a quarta, quinta linha da citação, aqui traduz como anímica e tem do lado em alemão Seeltangigkeit. Então, lógico, aí tem vários momentos que o tradutor vai traduzir esse termo, mas aqui ele está usando o referente à alma, céu, e não o psique, né? Enfim, só demarcar isso, talvez até por fidelidade a um autor que não seja necessariamente Freud, né? Está usando como anímico, e aí traduzir como psíquico tem só essas consequências. Queria só apontar essa questão. Não é mais importante, mas enfim, é só. Sim, mas eu acho que é importante, sim, porque aí a gente faz esse apontamento
de tradução, né? Então, por isso que às vezes tem um entendimento truncado entre pessoas que estão falando do mesmo texto, porque tem concepções diferentes, né? Do que é psíquico, do que é anímico, enfim. Porque tem aquela coisa que todo mundo que escreveu já vem com o termo cunhado de psique. Já vem com essa bagagem, já vem com essa concepção. Então, nas escritas, normalmente, quem está tratando por uma via mais científica da coisa, que é o que a gente vê nesse texto que eu estou com a Vanesca aqui, não tanto literata, né? Acaba tratando pelo lado científico do tipo, vou tratar como psique, porque já foi cunhado o termo. Para que não haja confusão a respeito de ser alma, mas na verdade pode ser que tenha sido dito realmente como alma, né? Porque Não, foi o termo por trás da... desse autor tá que o original é alma, sério. Isso, exatamente. Tipo, justamente isso. Tipo, pode ser que realmente lá na hora que ele escreveu, ele estava falando de alma, e daí, para não haver a confusão hoje, que é o que a Vanesca trouxe sobre confusão com coisas místicas, com misticismo, que na época acontecia, mas a gente vê acontecendo muito hoje, tipo, psicanálise cristã, umas coisas assim. Então, para que não haja confusão com o termo, aqui esse tradutor vai traduzir como psique, já para evitar confusão de linguagem, trazendo referência para a conversa. O mau uso, confusão de linguagem. Ou quando o outro tradutor vai na origem mesmo para dizer, ele realmente estava falando disso. Tipo, dane-se que é místico, o cara estava falando disso, vamos colocar o que ele falou. Ele vai depois contrapor isso e tá tudo bem, faz parte do processo. É o tradutor e traditória, né? Não tem jeito. Exatamente. Não creio que alguém já tenha feito o esforço de realizar o tipo de averiguação indicado por de Watteville. Tenho apenas a impressão de que a relação esperada de um prejuízo intelectual mais grave com uma afasia central, em oposição a uma afasia de condução, não seria comprovada. Acho que aqui, nesse ponto 2, ele elencou outras teorias. Ele reforçou as críticas, mas ele trouxe um outro teórico que se aproxima dele. E lógico, olha, é muito engraçado a escrita do Freud. Cadê o trecho? Peraí que eu pulei muita coisa. Deixa eu me achar porque eu me perdi. Tá. Aqui foi o momento até que a Vanesca riu. Lendo. Eu vou interpretando enquanto eu leio, entendeu? Sabendo-me bastante isolado diante do seguinte postulado, sabe? Nossa, é muito neurótico. Enfim, toda a posição, né? Tipo, olha, eu estou isolado nisso aqui, enfim, né? Enquanto posição psíquica, mesmo a posição do discurso é interessante, mas para além de psicologizar, mas eu acho que o ponto 2 é isso. Ele vai costurando o problema, ele vai mostrando as insuficiências e, de alguma forma, logo depois de falar que ele está isolado, ele traz alguém que ele não concorda plenamente, mas que tem um acordo em grandes aspectos. Um deles, e bem onde fala do céu, do anímico, olha que interessante e se isso não se coaduna com o próprio Freud, de algum modo. Nos é permitido procurar o substrato fisiológico da atividade anímica na função desta ou daquela. Não é permitido procurar o substrato fisiológico da atividade anímica na função desta ou aquela parte do cérebro, mas sim concebê-la como resultantes de processos que se estendem para muito além do cérebro. E aí acho que tem um duplo aspecto aqui dessa afirmação. De fato, o próprio Freud, no projeto de psicologia científica, acho que ele vai procurar o substrato fisiológico da atividade anímica, mas ele não vai fazer, o que ele está aqui criticando, uma correspondência quase que mecânica
né? Aqui está a zona X, aqui Sim. está o pensamento está aqui, o conceito está em outro lugar. Esse esquematismo, qual a ciência do tempo trabalha, o Freud já tem uma certa recusa, né? Ao mesmo tempo, é interessante como Freud também vai buscar o substrato fisiológico da atividade psíquica, anímica e aí propriamente psíquica, no projeto de psicologia científica, sobretudo, mas nisso ele já vai dar um outro enquadramento. Então ele está, me parece, preparando esse terreno, porque as ideias do projeto de psicologia científica já estão aí de alguma forma, né? São As ideias da teoria como um temporalmente todo, né? próximas. Oi? As ideias centrais da teoria como um todo, né? Que Sim, depois ele vai melhorar, repensar, sim. enfim. Se autocriticar também, falar, bom, eu dizia isso, mas a experiência me trouxe outra coisa. É. Não, mas acho que é isso, que ele vai pavimentando o caminho para desenvolver depois a sua própria concepção de, como posso dizer, de, de lesões, de patologias, lesões, enfim, da própria afasia e outros casos que não a própria afasia, para também uma teoria da representação que vai se fundar nesse texto da afasia, né? Que é importante. Isso Sim. ainda não apareceu, mas enfim, é algo que vai aparecer e vai ser central para o Freud e todo o uso da palavra Só lá na representação. página 30 e pouco, 40 que vai chegar. Uhum. É que qual página tá no de vocês? Porque o meu tá na 37. É outra 18. paginação. 18 É, tá, daqui umas 18 12 ainda. páginas. Isso, ainda tem bastante coisa pra gente ver. Entendi. Oi, gente, eu acho que deu, né? Uhum. Vou parar de gravar aqui.